E a nossa equipe voltou a Sobradinho, onde a parede de um prédio desabou, após aí a forte chuva desta quinta-feira. A Érica Leal, ela traz todas as informações ao vivo pra gente, aqui no telão do nosso DF no ar. Eu já chego perguntando para você, Érica, esse prédio, ele continua interditado? Boa sexta-feira para você e bem-vinda ao DF no ar. Obrigada, Tatuzinho. Muito bom dia para todo mundo que nos acompanha agora também no DF no ar. Boa sexta-feira. Pois é, a gente está aqui no Império dos Nobres, né, na área de comércio aqui do setor em Sobradinho. E a situação ainda é de medo e também de destruição. Olha só como é que ficou essa situação aqui depois da queda dessa parede, né, desse muro de um prédio aqui em Sobradinho. A situação realmente complicada, assustou os moradores, os comerciantes e quem passava aqui na região. E você me pergunta se o prédio continua interditado. Continua sim, a gente circulou, bateu nas portas, inclusive, ali fora, para ver se havia algum morador, algum comerciante. Não, está interditado, né? Inclusive com essa faixa zebrada, tentando interditar aí o trânsito de moradores que insistem em passar por aqui, mesmo com o perigo iminente. Agora, um senhor está olhando, né? Eu acho que ele veio só observar mesmo e não passar. Mas aqui o trânsito de pedestres é intenso, porque é uma forma de chegar a outra quadra de maneira bem mais rápida do que dar aquela volta no carro, na quadra toda, né? Vamos conversar agora com um morador, inclusive, deste prédio aqui de cima. Ele mora há anos aqui, ele sabe como algumas construções foram feitas, né? Infelizmente, de uma forma precária, de uma forma rápida, às vezes sem planejamento. Não estou falando que seja esse exatamente o caso desse prédio, mas aqui o que a gente percebe é que são 2 andares, né? Seriam 4 unidades em cada andar. E, posteriormente, o dono decidiu levantar mais uma parede onde provavelmente funcionava um restaurante ali em cima. Com a chuva de ontem, né, o telhado desabou, vários prédios aqui em Sobradinho, né, tiveram suas casas destelhadas e, nesse caso específico, o muro desabou. E o medo dos moradores é exatamente esse. Um dos muros desabou. O da frente e o de trás ainda estão aí. Se foi feito com a mesma estrutura e talvez com a mesma pressa, talvez com o mesmo planejamento, pode ser que isso aconteça novamente. E é essa a preocupação de quem mora por aqui, de quem circula por aqui, inclusive a do morador Marcos Antônio, que mora aqui, é professor. Marcos, me conta, você estava aqui na hora, ouviu, como é que foi? Não, eu estava em casa, né, mas fiquei sabendo que aconteceu isso aqui. Isso a gente vê que é resultado dessas mudanças climáticas, né? E daqui para frente eu acredito que vai ser cada vez pior. As ventanias estão cada vez mais fortes, né? A gente vê no sul, chuva de granizo. E as construções, muitas vezes, não foram projetadas para, né? Foram feitas, como você falou, no improviso, não foram projetadas para suportar essas mudanças climáticas, essas rajadas de vento. Então isso vai acontecer, infelizmente, pode acontecer, né? Já está acontecendo e pode acontecer daqui para frente. Agora, Marcos, é uma cena bem assustadora, né? Até porque caiu esse muro. Aqui nessa parte tinha um rapaz andando de bicicleta, ele ficou com uma fratura na perna, fratura exposta, segundo os moradores daqui. Tinha um carro lá no fundo também que foi atingido por uma das colunas desse prédio, né? Por sorte, o motorista não estava dentro dele na hora. E também esse prédio ao lado, né? À esquerda desse prédio que caiu o muro, ele também foi atingido por alguns escombros, ou seja, uma situação muito perigosa, né? Uma situação muito difícil. E o que a gente nota, por exemplo, é que, como eu disse, alguns moradores insistem em passar por ali, embora a situação ainda seja de perigo. Tá certo, não está chovendo agora, não está ventando, porém a gente não sabe como ficou a estrutura desse prédio, né, Marcos? Complicada a situação. Esse ponto aqui foi até bom que não aconteceu uma tragédia maior, porque é o ponto de passagem de quem sai de dentro do condomínio, tem uma portaria de pedestre por ali, e vem pegar ônibus e vice-versa, quem desce dos ônibus na parada e vai para dentro do condomínio ou vai para as residências do comércio.
pela hora que aconteceu, poderia ter tido uma tragédia maior, né? Bom que só atingiu uma pessoa, bom não, né? Atingiu só uma pessoa, poderia ter sido pior, e atingiu um carro também, uma coluna chegou a amassar um carro no meio, que estava estacionado ali atrás. Pois é, né, Marcos? Muito obrigada pela sua participação aqui no DF no Ar. Eu vou entrar aqui no prédio ao lado. Por quê? Porque as pessoas que trabalham aqui, elas levaram um baita susto, né? Pior ainda foi quando viram o que aconteceu bem do lado delas. A gente está entrando nessa farmácia que fica ao lado. Do outro lado tem uma padaria, tem bastante movimento aqui também. E nós vamos aqui atrapalhar aqui um pouquinho, mas já estava combinado que a gente falaria com você, né? Justamente para mostrar como é que foi a situação de momento, né? Seu nome, por favor? Alexandre. Como que foi, Alexandre? Você estava trabalhando aqui do lado, uma tragédia. Começou uma chuva muito forte. Até então não estava ventando e dentro de poucos minutos começou uma chuva muito forte e o vento, muito vento. A gente, quando começou a baixar a porta, essa parte aqui do edifício veio abaixo. Essa parede inteira veio abaixo de uma vez. E o susto? Muito grande. O que você pensou na hora? A gente ficou sem saber se era na loja, se era do lado, da onde tinha vindo e esperando. Graças a Deus não tivesse ninguém, mas parece que uma pessoa se machucou. Isso, uma pessoa, né, que estava passando de bicicleta foi fraturada e inclusive fratura exposta, né, levada para o hospital pelos bombeiros. Enfim, agora é uma situação que assusta ainda, né, porque assim, as chuvas não passaram e ainda tem 2 muros ainda do mesmo edifício. Exatamente. E a gente está com essa indecisão. O que o pessoal vai fazer? Se vão tirar, se vão demolir, porque do jeito que está aí, está difícil. Da qualquer hora pode cair tanto de um lado quanto do outro. E aí é complicado. Mais complicado ainda. Tinha outra funcionária aqui também, né, na hora. Só que o pessoal do turno da tarde ainda não chegaram, mas felizmente está tudo em paz agora, né? Vamos ver o que eles vão decidir aí para resolver essa situação. Pelo que você sabe, o dono do prédio veio, conversou com o pessoal, teve essa parte também, mas assim, ainda não está esclarecido para vocês o que vai acontecer daqui para frente. Não, ainda não. A Defesa Civil esteve, bombeiros, isolou a área, mas até agora não se sabe o que vai fazer. Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui no DF no Ar. Pois é, olha que situação complicada, né? Você trabalhar e morar, né? Porque aqui é uma área residencial, uma área comercial, bastante movimentada aqui de Sobradinho. E, infelizmente, aconteceu isso que aconteceu ontem, na hora da chuva, né? Bastante, uma tempestade muito forte. Os moradores falaram que choveram aí cerca de 3 vezes. Chovia, parava. E numa dessas chuvas, né? Uma chuva intensa, uma ventania muito forte, esse muro veio abaixo. Tatuzinho, uma situação complicada, principalmente pela indefinição. Como eu disse, né? A gente tem essa faixa zebrada aqui para evitar a passagem de moradores e a gente flagrou vários moradores passando por aqui, o que pode sim representar um perigo, porque, como eu disse, não está chovendo agora, não tem ventania no momento. Mas se um muro veio abaixo, de certa forma, ele estava ali conectado, né, com os outros, é possível, é provável que os outros possam vir a cair também, né, Tatuzinho? Uma situação realmente complicada. O pessoal do comércio ao lado está preocupado com a situação e a gente precisa, sim, de uma definição sobre essa situação aqui em Sobradinho. Tatuzinho? Com certeza. Érica, muito obrigado pelas informações. Érica movimentando aí, né, conversando com as pessoas, com comerciantes, moradores aí em Sobradinho, que devido à forte, né, a chuva seguida de uma ventania forte, acabou destruindo parte desse prédio. E você vê, imagina passar de baixo, gente, igual um dos moradores, um ciclista estava passando, acabou sendo atingido com fraturas expostas. Foi levado para o hospital, a gente torce para essa vítima se restabelecer. E, lógico, a Defesa Civil com certeza vai acompanhar esse caso de perto em Sobradinho. E toma cuidado aí, Érica, pelo amor de Deus. Eu não quero numa sexta-feira jamais ver essa repórter tão querida e a equipe dela levar uma tijolada na cabeça, tá bom? Bom trabalho para você, Érica Leal, ao vivo, aqui no seu DF no Ar.